Lucas, capítulo 10, o versículo 25 em diante. Lucas, capítulo 10, versículo 25 em diante. Diz assim: Eis que se levantou certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aqui fala que se levantou contra Jesus e não a favor. Uma pessoa querendo tentar Jesus, provocar Jesus, só por causa do conhecimento que ele tinha. Ele se achava superior, até melhor que Cristo. E ele quer colocar Cristo na parede, por se achar superior a ele. Olha que coisa. A criatura querendo confrontar o Criador. E aqui ele tenta Jesus, ele provoca Jesus. Queria que Jesus caísse em alguma contradição, ele se achava melhor do que Jesus. E tem muita gente que nos dias de hoje não é diferente, porque ele é mestre em alguma coisa, tem um título, tem um status. Às vezes quer demonstrar o seu conhecimento, mas de uma forma orgulhosa, metida. Quer mostrar o seu conhecimento para provar que tem conhecimento, para provar que sabe. Mas aí que está o X da questão. A pessoa que é serva de Deus, ela nunca vai querer mostrar que sabe. Porque aquele que diz que sabe, não sabe nada. Aquele que tem um espírito ensinável, ele é quebrantado, ele sabe que tem que aprender muito. E louvado seja Deus por isso. Toma cuidado com aqueles que se acham mestres, peritos na lei, em algum setor da vida, que se sente superior. Porque esse aqui, ele se achava superior, estava provocando Jesus, tentando Jesus. E diz a palavra, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quando ele faz essa pergunta, é porque ele se achava autossuficiente por causa da sua posição, por causa do seu título. Ele estava querendo dizer que eu já sou o cara. E ele provoca Jesus: o que eu faço para herdar a vida eterna? É como se ele dissesse: eu sou perfeito. Eu guardo a lei. Eu sou mestre. Eu tenho conhecimento. Eu sei. E nós sabemos que o orgulho, ele precede a queda. E tem muita gente que, por causa do conhecimento, se tornaram pessoas inchadas, pessoas soberbas, arrogantes. Principalmente no meio religioso. Há muitas pessoas religiosas, soberbas e arrogantes, que por causa do seu conhecimento menosprezam os outros. Mas graças a Deus por aqueles que têm o conhecimento, mas é humilde. Porque Jesus disse assim: eu sendo mestre, eu lavei os teus pés. Vocês deveriam fazer o mesmo. Porque eu sendo o Senhor fiz isso. Então se vocês fizerem isso, vocês vão estar me imitando. Jesus, apesar do seu conhecimento, da sua graça e do seu poder, nunca menosprezou ninguém, nunca desprezou ninguém, nunca quis ser superior. Ele sempre dava glória ao Pai. João Batista é um exemplo disso. Importa que ele cresça e eu diminua. Todas as pessoas que têm um conhecimento da palavra, ela não quer aparecer no sentido de se achar melhor. Ela quer que Deus apareça. Trazendo para o trabalho a mesma coisa. Ela não diz eu fiz, nós fizemos. É uma equipe. Tem muitas pessoas que buscam seu próprio proveito e acham que não precisam das pessoas, como outras acham que não precisa da graça e da misericórdia de Deus. Quando ele faz essa pergunta: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele acha que não precisava fazer mais coisa. Você se lembra do jovem rico? O jovem rico, ele fez essa mesma pergunta. E ele queria a vida eterna realmente, diferente desse que se achava orgulhoso por causa do seu conhecimento.
A questão é que o jovem rico, ele não quis abrir mão e renunciar às coisas materiais por Cristo. Porque se ele fizesse isso, Cristo teria coisas superiores para ele. Ele não é contra a riqueza, mas o amor à riqueza. E eu tenho certeza que Jesus só estava provando ele, mas não ia tirar nada dele. E aqui, esse homem, esse doutor da lei, ele sabia que Jesus falava a respeito do reino de Deus e da vida eterna. Mas ele era da lei de Moisés. E ele achava que Moisés era superior ao seu mestre, era superior a Jesus. E ninguém é superior a Jesus. Toma cuidado com esses doutores da lei, com certos profetas, com certos religiosos, que quer colocar alguém no mesmo patamar que Jesus. Jesus é único. Jesus é verdadeiro. Ele é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Porque em nenhum outro há salvação debaixo dos céus, nenhum outro nome há para que possamos ser salvos. A salvação está em Jesus. Só ele tem a palavra da vida eterna. E ele já se achava salvo por causa do seu conhecimento. Esse doutor da lei, ele se achava que era o queridinho de Deus, que se morresse iria para a glória, mas não. Ninguém vai para o céu por causa do conhecimento. Se a pessoa quiser ir para o céu, morar com Deus, é pela graça, pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, pelo sacrifício vicário de Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque só Ele tem a palavra da vida eterna. Ele se entregou por nós e morreu por nós. Por isso não coloque ninguém no mesmo patamar que Cristo, seja quem for. Pode ter sido Moisés, Elias, Davi, mas nenhum deles está em pé de igualdade com Jesus. Moisés abriu o mar vermelho, Davi derrotou o gigante, Elias clamou fogo do céu. Mas quero dizer para você que Jesus é superior a Moisés. Moisés abriu o mar vermelho, mas Jesus abriu o caminho para a vida eterna, através do seu sangue. O Davi derrotou o gigante, mas Jesus é maior, que derrotou Satanás e todos os demônios. Elias clamou fogo do céu, o fogo do céu desceu, mas maior é Jesus que batiza com o Espírito Santo. Ninguém se compara a Jesus, homem nenhum. Só ele é digno de honra, só ele é digno de glória, só ele é digno de toda adoração. E diz aqui a palavra, versículo 26, diz assim: e ele lhe disse, que está escrito na lei, como leis? Jesus responde com uma outra pergunta. O que está escrito na lei, como leis? Em outras palavras, você sabe. Você não tem conhecimento? Você não é doutor da lei? Você não é doutor das escrituras? Então, como que você interpreta? Como que você lê? Então, Jesus responde com outra pergunta. No versículo 27 diz, e respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo, como a ti mesmo. Ele respondeu e disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Ele respondeu com conhecimento de causa, ele respondeu de acordo com a palavra. Porque ele disse, amarás o Senhor teu Deus. Então, para herdar a vida eterna, é amar a Deus sobre todas as coisas. De todo o coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças, de toda a sua mente, com todo o seu entendimento. E ao próximo a ti mesmo. Ele sabia da resposta. Ele sabia como herdar a vida eterna. E ele sabia que Jesus era o caminho para o paraíso.
Só que ele, por causa do seu conhecimento, achava que somente o conhecimento da palavra era suficiente. Não. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. E quando ele responde de acordo com a palavra, Jesus fala: você respondeu bem. Agora você vai, faça isso e você vai viver. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. E aqui que está a questão. O versículo 29 diz assim: ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Quando ele responde a pergunta de Cristo e Jesus fala: você respondeu bem, você passou no teste, você passou nessa prova, faze isso e viverás. Só que aí ele insiste, querendo se justificar a si mesmo. E ele dizendo: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? O que dá a entender que ele era uma pessoa religiosa, conhecedora da palavra, entendimento das coisas de Deus, mas não tinha compaixão e amor pelo próximo. Ele não se importava com o próximo. Ele orava, buscava a Deus, mas não se importava com o próximo. Era uma religião vazia, uma fé vazia. E muita gente, nos dias de hoje, está se justificando a si mesmo, se achando melhor, autossuficiente. E se compara com as demais pessoas, por causa da sua posição e status, ou porque cresceu, se acha superior aos demais e trata os demais como menosprezo e não se importa com elas. E é interessante aqui notar que quando ele fala isso, querendo se justificar a si mesmo, ele estava querendo dizer: eu sou perfeito, eu mesmo me justifico, eu mesmo sou o cara. E isso é perigoso, porque, como diz a palavra, o conhecimento incha. Quando a pessoa chega nesse ponto, nesse nível, que se justifica a si mesmo, se acha perfeito, se acha especial, e quem é o meu próximo? É interessante que ele faz essa pergunta com desdém, não com interesse pelo próximo. Não. E hoje, muitas pessoas, não se escandalize, pastores, igrejas, irmãos, pessoas que têm ministérios, estão justificando a si mesmo. Mas eu prego. Mas eu faço isso. Mas eu sou uma pessoa que não preciso dos outros. Eu jejuo, eu oro, eu sou autossuficiente. A igreja precisa de mim. Deus precisa de mim. Mas muitos falam isso com arrogância. É como se eles dissessem: Deus, sem mim nada podeis fazer. Isso é muito triste. É como, por exemplo, um pastor que assume o lugar de outro pastor e diz: eu não preciso de nenhum de vocês. Eu não preciso de nenhum dos obreiros aqui presentes. Eu não preciso de vocês. Ou fala para os demais pastores: eu não preciso de vocês. Quer ser melhor do que Jesus. Porque para a pessoa falar isso, ela tem que ter todos os dons do Espírito Santo operando dela. Mas a Bíblia diz que nós somos um corpo e cada um tem o seu dom. Ela engana e está sendo enganada. Porque não tem como conviver com outras pessoas, não tem como viver com outras pessoas com arrogância e soberba. Porque um precisa do outro. A Bíblia diz que é melhor ser dois do que um.
E um cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente. Então, ele se justificou por causa do seu conhecimento, por causa da sua posição. Eu sou o cara. E Deus fala, Jesus dá um exemplo a respeito de 2 homens que subiram ao templo, que frequentavam o mesmo templo, a mesma igreja. E um era fariseu, o outro era publicano, um pecador. E o fariseu dizia, eu sou o cara, eu jejuo, sou dizimista, eu sou ofertante, eu oro tantas vezes por dia, mas eu não sou que nem esse aí não, esse pecador não. E o pecador dizia assim, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. E Jesus falou, esse desceu justificado, o outro não. Porque aquele que a si mesmo se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Nós precisamos uns dos outros. Não tem como viver sem comunhão, sem relacionamento. Não tem como. E diz mais, quem é o meu próximo? O que dá a entender que, às vezes, tem gente que se preocupa só com a sua família, o próximo dela é a sua família, o que bem é verdade. Mas espera aí, próximo são pessoas. Pessoas por quem Jesus morreu e pessoas por quem Jesus se importa. Independente do seu credo, independente da sua posição, da família que nasceu, independente da sua religião, independente onde ela quer que se encontre nesta hora, Jesus morreu por todos e quer salvar todos. Esses são os nossos próximos. Aí Jesus dá um exemplo, versículo 30. E respondendo Jesus disse, desce um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando o meu morto. Aqui diz que desceu o homem de Jerusalém. Jerusalém é a cidade santa. Jerusalém, onde tinha um templo. Jerusalém, no Novo Testamento, eles pregavam o evangelho também de Cristo, ali que tudo começou. Era a igreja sede, a igreja de Cristo. E diz que descendo um homem de Jerusalém para Jericó, ele caiu nas mãos dos salteadores, dos bandidos, dos ladrões, e tomaram a roupa dele, bateram nele, espancaram ele, e se retiraram, deixando ele à beira da morte, agonizando. E nos dias de hoje, pessoal, tem muita gente que sai de Jerusalém, trazendo para esse entendimento, é a pessoa que pertence ao reino de Deus, mas de repente é acometida por um ataque maligno e satânico. E de repente, essa pessoa de repente sofreu uma queda, como Pedro, que caiu 3 vezes, como Davi, que caiu em adultério, como tantos outros pecaram. A Bíblia diz que Abraão mentiu, Isaac também mentiu. Nós podemos ver tantas pessoas de Deus que erraram, que caíram. O apóstolo Paulo chega a dizer, aquele que está em pé, cuide para que não caia. O apóstolo Paulo, ele teve uma briga feia, severa, com Barnabé, por causa de Marcos. Eram 2 homens de Deus, mas discutiram feio. Mas houve arrependimento, houve quebrantamento, como no caso de Davi, de Abraão e de tantos outros, até Sansão. Ele se arrepende no último instante, como ladrão na cruz. Um deles se arrependeram, encontrou o paraíso, encontrou a graça, a misericórdia de Cristo. E Sansão, naquele momento, ele diz, Senhor, só esta vez, só mais esta vez, Senhor, para que eu me vingue dos filisteus. Me dê a sua força mais uma vez. E ali, ele morre. E eu creio que ele foi salvo. Porque ele se arrependeu, clamou ao Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que busca o Senhor de nada tem falta. Clama a mim e responder-te-ei. Porque Deus é amor. Quantos neste momento estavam em Jerusalém, estavam na graça e caíram na sujeira, no pecado,
na fornicação, na mentira, se desviou, está no mundo. Mas Jesus ama essa pessoa. E essa pessoa, ela está num perigo espiritual muito grande. Assim como esse homem estava agonizando, meio morto, à beira da morte, tem muita gente assim, nossos irmãos em Cristo, nossas irmãs em Cristo, que em algum momento falharam, caíram. E o que nós temos que fazer? É interceder a Deus, amar essas pessoas. Porque Jesus as ama. Jesus se importa com ela. É aquele filho que virou a cabeça. Quantos pais neste momento, humanamente falando, têm filhos que viraram a cabeça? Imagine como a mãe e o pai, como que estão sofrendo neste momento. E não é diferente o Senhor. Quando um filho dele vira a cabeça e sai por esse mundo, perdido como filho pródigo, jamais ele vai deixar de amar. Sabemos que o pecado tem as suas consequências. Sabemos que quando a pessoa se afasta de Deus, o inimigo que veio para matar, roubar e destruir vai começar a espancar essa pessoa espiritualmente falando. Vai começar a detonar essa pessoa. Vai começar a ferir essa pessoa, vai despojar essa pessoa, quer deixá-la na miséria, quer deixar essa pessoa no sofrimento. E por fim, para que essa pessoa sofra morte eterna. Essa é a intenção de Satanás. Mas nós, como servos de Deus, temos que clamar ao Senhor. Quantos não estão assim neste momento? Quantas pessoas nós não conhecemos que estão assim, mundano, carnal, desviado, perdido, que não está bem espiritualmente? Quantos? Eu não estou fazendo apologia ao pecado, justificando os erros. Não é isto. Mas o desejo de Deus é que as pessoas se arrependam e voltem. E chore amargamente como Pedro. Jesus nunca abriu mão de Pedro, mesmo negando ele 3 vezes. Jesus não abre mão de ninguém, independente de quem quer que seja. Jesus ama e quer salvar, quer restaurar. Manassés, diz a palavra de Deus, que quando ele se desviou, ele fez pior do que as pessoas do mundo. Mas ele se arrependeu, ele pagou um preço, se arrependeu, voltou, e Deus colocou ele no trono de novo. As pessoas não entendem o que é o amor de Deus, não entendem a misericórdia de Deus. Talvez alguns poderiam questionar, mas esse é o Pedro que negou Jesus. Como pode ser o coluna da igreja? Como pode ser o líder da igreja? Olha o que ele fez. Olha, o Manassés fez pior do que as pessoas do mundo. Mas ele se arrependeu, voltou e Deus coloca no trono. Como pode isso? As pessoas não entendem a misericórdia e o amor de Deus. Porque Deus conhece o coração. Quando há arrependimento verdadeiro. E esse homem estava meio morto na estrada, agonizando, sofrendo. E o versículo 31 diz assim: e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando naquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, e levou para uma estalagem, e cuidou dele. Quem ama, cuida. Jesus dá um exemplo glorioso aqui. Quando ele conta essa parábola, e acontece muito isso, aquele homem agonizando, levaram a roupa dele, despojaram ele, espancaram ele, bateram tanto nele, que ele estava à beira da morte. E diz que, em algum momento, naquele momento, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. E ele viu e passou de largo. Depois um levita viu e passou de largo.
Vamos entender quem é um sacerdote, quem é um levita. Quem é um sacerdote? O sacrificador. O sacerdote é aquele que intercedia pelo povo diante de Deus, que trazia a lei de Deus ao povo. É claro que quando Deus precisava corrigir o povo, Deus levantava um profeta para exortar, para advertir a respeito do futuro. Mas aqui o sacerdote, ele tinha uma função em relação ao povo, de cuidar do povo. Mas ele passou de largo. E olha que ele pregava. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo a ti mesmo, que era dos mandamentos. Mas nós vimos aqui que ele foi frio. Não teve compaixão, não teve misericórdia, foi uma pessoa insensível com o sofrimento daquele próximo. E à beira da morte. Imagine a cena, você passar por um certo lugar e ver uma pessoa agonizando e morrendo. Quando a pessoa tem compaixão e misericórdia, ela vai dar um jeito de ajudar alguém assim. Alguém que está em perigo, etc. Mas não foi só o sacerdote, o levita. Quem era o levita? Que cuidava do templo. O levita, ele cuidava dos objetos de Deus, das coisas de Deus, das coisas sagradas de Deus. E também auxiliava o sacerdote. E se precisava, ele também ministrava. Mas mesmo assim, passaram de largo. Eram frequentadores do templo, da igreja. Infelizmente, tem muitos levita, tem muito sacerdote que não está nem aí. Se a pessoa está bem, mas se a pessoa está mal, pode estar morrendo, não se importa. E Jesus está falando isso para dar lição para aquele doutor da lei que se julgava a si mesmo, que se justificava a si mesmo. Cada sua posição, cada seu conhecimento, estava provocando Jesus, tentando Jesus ali, se sentia superior a ele porque ele era doutor da lei. Só que ali estava o mestre dos mestres, ali estava o Senhor dos senhores. E diz a palavra de Deus aqui que um samaritano, que era mestiço, né? O samaritano era um povo judeu, que era de Samaria, né? Que se misturaram com outras nações. Quando Deus levou o povo cativo para a Síria, o rei da Síria pegou pessoas de outras nações que eram escravizadas e colocou lá em Samaria. Por isso que houve essa mistura. Por isso que samaritano não se dava com judeu, porque judeu, vamos dizer assim, era pura raça, eles não. Era uma mistura. Eram pessoas desprezadas. Mas o samaritano, isso é muito forte. Ele estava vindo de viagem. Imagine, cansado. Mas ele vê aquele homem e move-se, diz a palavra, de íntima compaixão. Tem coisa que é muito íntima. E a pessoa que tem compaixão, ela tem isso no seu espírito, no seu coração. Ela sente a dor do outro. Ela sente a dor do seu próximo. É uma coisa muito íntima dentro dela. Só quem tem compaixão que vai entender isto. E o que ele faz? Ele se aproxima, se ajoelha, ata as feridas, trata daquele homem, imagine ele todo ensanguentado, ferido, machucado, não sei se teve golpe de espada, eu não sei o que aconteceu, mas aquele homem desceu do seu cavalo, da sua mula, do seu jumento, seja lá o que for, e ali está tratando daquele homem, trata aquele homem agonizando, mas com uma compaixão, eu fico imaginando, talvez até com choro, e cuidou, colocou azeite e vinho, que era o remédio, né? Para a época. E é interessante que ele não só fez isso, ele colocou aquele homem na cavalgadura do seu cavalo, carregou com ele até uma estalagem e cuidou dele.
Isso é muito forte. Ele poderia só ter cuidado ali e tal, ter ido embora, mas não, ele levou com ele. Ele foi médico dele, foi enfermeiro dele, foi o próximo dele. Tratou com amor, com carinho, carregou com ele. E tem muita gente ferida que a gente precisa carregá-la. Muita gente machucada. Muitos injustiçados, muitos humilhados. E ter misericórdia até daqueles que caíram, que precisam da graça de Deus ou do amor de Deus. Nós temos que se alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. Temos que carregar essas pessoas no coração, em oração, em intercessão. Se puder ajudar, vamos ajudar. Poder estender a mão, vamos estender as mãos. Mas temos que fazer alguma coisa por essa geração. É a nossa vez. É a nossa vez. A igreja precisa se unir. Parar de disputa. Ah, eu sou sacerdote. Ah, eu sou levita. E daí? E daí? O samaritano está fazendo muito mais do que muitos servos de Deus. A gente tem que fazer alguma coisa. Quem ama, cuida. E às vezes um estrangeiro, um estranho, faz o que alguém deu um problema aqui, mas voltou. Glória a Deus. E eu vou continuar lendo o versículo 35. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele. Mas sabe o que ele fez? Ele deu 2 moedas, 2 dinheiros para o dono, pagando a diária dele e o do homem. Esse samaritano, ele não era apego às coisas materiais, mas ele era apego a Deus. E a Bíblia diz que é dano que se recebe. E se a gente dá o amor, semear o amor, se a gente socorrer os pobres, os necessitados, se preocupar com os problemáticos, com os perturbados, com os perdidos, com os não salvos, eu creio, em nome de Jesus, num avivamento, em conversão, em libertação, em cura. E aqui diz que ele falou: estou dando aqui o dinheiro, 2 dinheiros, pagando a minha diária e a dele. Agora, cuida dele. Eu estou indo embora, eu preciso voltar para o meu caminho, mas cuida dele. Seja enfermeiro dele. E tudo que você gastar mais, eu vou te pagar quando voltar. Ele era uma pessoa de confiança. Era uma pessoa de amor. E ele deixou aquele homem doente, machucado, aos cuidados daquele dono do hotel. Cuida dele. É muito triste, pessoal, o que nós estamos vendo. O amor está se esfriando, como foi profetizado por Cristo. Pessoas estão duras, não se preocupam mais com o seu semelhante, não se importam mais com o seu próximo, não tem mais compaixão, não tem mais misericórdia. E o resultado nós estamos vendo. Não adianta ser um sacerdote, ser um ministro do Senhor, se não tem amor. Isso não quer dizer nada. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, lá fala, pode falar línguas dos homens. Mas se não tiver amor, vai ser como aquele sino, barulho. É uma coisa seca, só faz barulho, só tine. Pode até ter o dom de profecia, como diz lá a palavra. Mas se não tiver amor, daí? Pode profetizar, ter até resultado, de acordo com a palavra, mas daí não tem amor. Muitos estão profetizando, não tem amor.
Muitos estão falando em línguas, mas não tem amor. Ele chega a dizer, ainda que eu tenha fé para transportar montes, se eu não tiver amor, e daí? E tem gente que tem uma fé que eu vou te dizer, mas e daí se não ama, se não cuida, se não zela? Que adianta ficar horas e horas em oração? Benefício próprio? Peraí, mas e o próximo? Não é só amar a Deus, só adorar a Deus. É cuidar do próximo. Cuida dele. Cuida dele. Eu, com todo temor a Deus, eu sou um pastor que sofro muito. Quando eu vejo certas injustiças. Quando a gente vê ovelhas sendo maltratadas. Ovelhas. Sendo dominadas, sendo exploradas. Eu tenho uma ira santa em relação a isso. Porque a pessoa tem um conhecimento, tem um poder. Mas não é para dominar e controlar, mas sim para ensinar, mostrar o caminho, mostrar o norte. Porque se a pessoa não faz isso, ela está buscando seus próprios interesses. Quer centralizar tudo nela. Meu Pai do céu, cuida dele. Tem gente que está precisando de cuidado. Satanás espancou a pessoa, feriu a pessoa, fez ela cair. Jesus falou para Pedro, Simão, Simão, Satanás pediu para te andar. Mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus está falando, Pedro, Satanás te rodeando, mas eu orei por você. Eu intercedi por você para que você não desfaleça. Jesus fez isso. Jesus é o nosso maior exemplo. É o que temos que fazer. Porque Pedro caiu em si e chorou amargamente, porque Jesus orou por ele. Jesus intercedeu por ele. E quando ele olha para Jesus, e Jesus olha para ele, naquele momento ele se quebranta e chora amargamente. Eu quero dizer para você que Jesus não mudou. E nós temos que imitar a Cristo. Vamos cuidar em oração, vamos zelar, vamos perguntar, vamos saber como está. Se a gente conhece alguém que está sendo maltratada, sendo explorada, sendo enganada, vamos orar, vamos pedir a Deus a direção, pedir livramento, mas vamos cuidar. Em nome de Jesus. E no versículo 36, Jesus fala assim: qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Jesus conta aquela história, aquela parábola e finaliza: qual, pois, desses três homens pareceram que era o próximo? Quem deles foi o próximo daquele homem? Ele falou que usou de misericórdia. Aqui está o segredo. Não adianta ser sacerdote, ser levita e não ter misericórdia, e não ter compaixão. Jesus está nem aí para título. Enquanto muitos estão endeusando o título, o status, a sua posição, Jesus está nem aí para isso. Isso não importa para Cristo. Às vezes a pessoa fala, eu tenho experiência, eu tenho bagagem, e tenho isso e tal. Então, mas tem experiência com Deus? Que adianta a bagagem? Que adianta isso, aquilo, outro, se não tem experiência com Deus? Se não cuida, se não zela, que critica, julga, fala mal, inventa história. O próximo ali foi o samaritano, um estrangeiro. É como disse o Senhor Jesus, o profeta não tem honra na sua própria casa. E quando ele respondeu que usou de misericórdia, Jesus falou, vai e faça a mesma coisa. Da mesma maneira.
Está mostrando para aquele doutor da lei, é isso que você precisa fazer. Jesus estava alertando ele, você não tem misericórdia. Doutor da lei, você não tem compaixão. E você se justifica a si mesmo. Você está até zombando fazendo essa pergunta com desdém. O que eu faço para dar a vida eterna? Quem é o meu próximo? E eu creio que esse homem não saiu dali da mesma forma. Porque essa palavra mexeu com ele. A palavra de Deus tem que fazer alguma coisa conosco. A palavra de Deus, ela diz que a fé sem as obras ela é morta. Não adianta fé se não tem as obras. Jesus morreu por almas. Jesus morreu por pessoas. O diabo entrou neste mundo matando, roubando e destruindo. Muitas pessoas estão aleijadas no pecado, estão no crack, estão no vício, na prostituição, na fornicação, na homossexualidade. Muitas pessoas estão aí sendo julgadas, condenadas. Mas Jesus veio para salvá-las. Independente do seu credo religioso, Jesus as ama. E devemos fazer o bem, principalmente aos domésticos da fé, diz a palavra. Às vezes a pessoa ora, a pessoa clama, aí Deus envia a pessoa aceita Cristo, se arrepende dos seus pecados e está ali no caminho, mas de repente vem outro, não cuida. E sempre aquela palavra, é rebelde, é rebelde. Todo mundo é rebelde? Às vezes a pessoa está passando uma luta, a pessoa está pensando em desistir, jogar tudo para o alto, tomar uma decisão que pode custar a vida dela, a família dela, a conversão de alguém, a libertação de alguém. Uma atitude dela pode colocar tudo a perder, alguém se esfriar. Olha que coisa, tomar uma decisão errada, ter prejuízo, você não tem fé, você é rebelde. Cuidar, temos que cuidar. Nós que somos fortes devemos cuidar dos fracos. E nós que somos fortes também precisamos de oração. Tem gente que está em pé por causa da intercessão de alguém, por causa do amor de alguém, por causa da oração de alguém. E muitos pastores estão de pé por causa disso. A igreja está de pé por causa dessas pessoas que têm um coração em Deus e na obra de Deus e pelo próximo e compaixão. Cuida dele. Foi essa mensagem que ele deixou. E ele foi cuidado. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Deus não quer que a gente julgue as pessoas. Deus quer que a gente as ame. Que elas caem em si. Se arrependam dos seus pecados e volte para Ele. Eu finalizo aqui. Tem muita gente ferida, que está difícil voltar para Cristo. Porque a Bíblia diz que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E aquela pessoa que foi ofendida era uma bênção na mão de Deus. Você deve conhecer muita gente assim. Aí entrou alguém que se acha o dono da ovelha. Meu Pai do céu, essas pessoas não têm noção o que é o ministério, o que é a obra. É tão difícil ganhar uma alma. Tão difícil, tão difícil. Mas eu creio na profecia de Ezequiel capítulo 34. Que Deus ia levantar pastores para cuidar dessas ovelhas. Para tratar das ovelhas, curar as ovelhas. Em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração. Eu quero que você feche os teus olhos, se você puder. Vamos falar com Deus. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Em nome de Jesus, aqui estamos, impactados com essa palavra, coração quebrantado. Meu Deus, quantas vezes ouvimos essa palavra, glória a Deus. Glória a Deus, Senhor, por ter ouvido essa palavra várias vezes, mas sempre tem a inspiração do momento. E o Senhor falou conosco de uma forma muito especial. E que precisamos melhorar, Deus. Nos ajude. Não queremos, meu Deus, passar de largo do sofrimento das pessoas. Não, o Senhor enviou Jesus ao mundo para que estivesse bem próximo de cada um de nós, para cuidar das nossas feridas, para nos libertar, para nos fortalecer. Meu Deus, que possamos ser agentes de cura, Deus, instrumento de reconciliação, instrumento de salvação. Pedimos perdão pelos nossos erros, falhas e pecados, e pela falta de compaixão, às vezes, pelo perdido. Pai, pedimos também que o Senhor abençoe aquela ovelha, Pai, que não cuidaram dela, que a maltrataram, que a espancaram. Meu Pai, misericórdia, visita essas ovelhas. Visita aquela que se desgarrou, Deus, que está perdida, que está ferida. E algumas não têm nem força para voltar. Traga, Pai. Que o Senhor abençoe a casa desta pessoa, a família dela. Que o Senhor abençoe os filhos, o cônjuge, os pais e cada parente. Que o Senhor venha abençoar a vida profissional e financeira, Pai, desta pessoa. Que o Senhor abençoe cada setor da vida. Que o Senhor abençoe o ministério dessa pessoa. Abençoe o ministério dela. Essa pessoa está pensando até em desistir. Ah, o dom é dela, Deus. O dom o Senhor deu a ela. Não deixe ela fazer esse dom adormecer. Prospera o teu povo, abençoa a igreja do Senhor na terra. E que possamos viver em comunhão, ó Deus, uns para com os outros. Com misericórdia e amor. Em nome de Jesus, amém e amém. Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.